Declaro aberta a sessão. Palavra à senhora secretária para a leitura. Não há ata a ser lida. Com a palavra, os senhores conselheiros, para a proposição, requerimento, comunicação, devolução de processo. Senhor presidente, eu gostaria de usar a palavra pela ordem. Era para pedir... Para tirar de pauta o último... Não. Para pedir inclusão de pauta dos processos 2264 e 5274-2018. Trata de representação. Feita pelo Ministério Público de Contas junto a esse tribunal. Senhor presidente, Retirada de pauta. Não. Inclusão em pauta. Inclusão, tá. eu estou pedindo Vossa Excelência autorização para suspender o processo 5077, que é de Bacabal, igualmente o processo 5080 também de Bacabal, suspensão. Processo suspenso de pauta. Quem mais para se manifestar? Não havendo a própria presidência vai se manifestar nesse momento a respeito de dois requerimentos que eu quero propor e ia fazê-lo na condição apenas de conselheiro, mas eu faço agora na condição de presidente. Dois requerimentos para que seja encaminhada às respectivas famílias do ex-governador Tasso Cafeteira e do ex-delegado da Polícia Federal, doutor Davi Aragão. O fato se prende pela relevância social que ambos tiveram no nosso Estado. Inclusive, sobre o delegado sinistrado, eu sou colega de turma, amigo pessoal do seu pai médico e sua mãe médica também. Então, eu coloco em plenário esse requerimento. Eu me associo, senhor presidente, às homenagens. Também me associo, senhor presidente. Ambos as famílias são merecedoras da nossa solidariedade. O ex-governador Cafeteira foi um governador que prestou relevantes serviços ao nosso Estado e ao Brasil. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conviver com ele como deputado estadual, na época que ele era governador. E o delegado da Polícia Federal também é de uma família tradicional aqui de São Luís, inclusive, como Vossa Excelência acabou de citar, os seus pais foram seus colegas, né? E merece a nossa solidariedade integral. Muito obrigado. Senhor presidente, eu também quero me associar à proposição de Vossa Excelência e tanto o ex-governador e senador Cafeteira, com a popularidade que ele conquistou no Maranhão, graças à sua abnegação na parte política, mas também com o doutor Pedro Aragão, que o doutor Pedro Aragão teve uma particularidade que me fez unir muito com ele, fazer uma amizade muito concreta com ele, muito boa, muito carinhosa, inclusive tendo esse médico, pai do Davi, tendo sido o médico que fez a anestesia da minha nora quando me deram 4 netos. Todos os 4 netos ele foi o anestesista. Eu quero me associar também às condolências à família do doutor Pedro Aragão. Uma grande razão para essa associação. Eu também me solidarizo, sem dúvida alguma, com todas as manifestações. Com o senador Tasso Cafeteira e governador do estado do Maranhão, e tanto com a família Aragão também, sem dúvida alguma, eu os conhecia, tanto não só pelos seus serviços prestados ao Maranhão, como médico e como governador, no caso, o Tasso Cafeteira. Tive a oportunidade até de trabalhar em seu governo. Inclusive foi quem nomeou o conselheiro Álvaro César para a função e a mim. Prometeu e cumpriu. O símbolo dele realmente de campanha sempre foi esse. Isso, muito bem. Tá. Obrigado pelo apoio ao requerimento. Tive a oportunidade de estar presente, inclusive, no seu velório. Também. Inclusive, o conselheiro Nonato Lago estava presente e, inclusive, deu até depoimento para a imprensa em nome do Tribunal de Contas e da sua pessoa, conselheiro Nonato Lago. Verdade. Então, vamos em frente, senhores conselheiros, para relatar os processos da pauta. Conselheiro Álvaro César de França Ferreira.
O conselheiro Raimundo Oliveira Filho. Ah! Pensei que tinha retirado a pauta. Os únicos. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, iniciando a minha relatoria pelo processo 3314/2013, a tomada de conta de gestão da administração direta da Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme, exercício financeiro de 2012, sob a responsabilidade da senhora Maria Deusdete Lima, prefeita, José Admir Viana Lima, secretária, e Paula Eliana Fiusca Caldas Leandro, tesoureira. Senhor presidente, procuradores constituídos nos autos, com as respectivas OABs, e o Ministério Público, doutor Douglas, foi parecerista. Senhor presidente, ele me opina, através de seu parecer, pelo julgamento irregular da tomada de conta da administração direta daquela prefeitura e condenação de pagamento de multa de R$55 mil. Eu ouso dissentir da parecer do nobre membro do Parquê de Contas, haja visto, senhor presidente, não haver nenhuma irregularidade quem seja imputação de débito. Apenas, como ele diz no parecer, a aplicação de multa. E eu, senhor presidente, sempre tinha divergido dessa posição do Ministério Público, para, neste caso, discordar do doutor Douglas, manifestando no sentido que a administração direta receba parecer prévio pela aprovação com ressalva e julgamento regular com ressalva, senhor presidente, de aplicação de multas que aqui diviso no montante, no valor de R$10 mil, devido à regularidade em procedimento licitatório, R$3 mil devido à despesa realizada sem devido procedimento licitatório, R$2 mil devido à fragmentação de despesa de locação de veículos. E conclui, senhor presidente, somando essas multas, fazendo um total de R$15 mil. É este meu relatório e voto. Parecer pela aprovação com ressalva, irregularidade com ressalva e aplicação dessas multas fazendo os R$15 mil. Distinto do valor da multa e da regularidade. Correlador. Bom dia a todos. Só para ter esclarecido, que já tem uns 3 meses, 4 meses que eu não venho no pleno. Então, quer dizer que a Corte tem mantido o entendimento de que aquele entendimento que nós tínhamos antes, que se não houver imputação de débito ou algo de ordem gravíssima, as contas devem ser apenas pela aplicação de multa, julgamento regular com ressalva. É só esse esclarecimento, o senhor está dizendo que conforme nós já é pacífico. É pacífico. Senhor presidente, eu modéstia à parte, eu que iniciei esse procedimento aqui. Por quê? Não existindo imputação de débito, lógico que eu não vou responsabilizar um prefeito por uma coisa tão grave, qual seja julgamento irregular. Com referência apenas só à aplicação de multa, eu já divido do Ministério, tenho divergido do Ministério Público e o colegial tem me acompanhado, somente a aplicação de multa seja só regularidade com ressalva, só a ressalva. Eu diria mais, só com ressalva. Não, com ressalva. E a multa? Com ressalva. Você ainda está tirando a multa? Não, a multa, com a multa. Eu ouso também, doutor, até concordo com a excelência, mas eu tenho feito dessa espécie de processo, eu tenho feito uma multa de R$10 mil, porque até a multa hoje é difícil de se resolver. E eu tenho, os processos dessa natureza minha, eu tenho imposto uma multa de R$10 mil. Se assim entender o colegiado, eu só me iria divergir da multa de 15 para R$10 mil. O conselheiro Admar Coutrinho abre uma divergência e eu quero ouvir os conselheiros. Com o relator, doutor Austin. Com o relator. O processo é decidido de acordo com Ministério Público relator queria e o Ministério se manifestar? Não, senhor presidente, só para confirmar realmente essa informação que eu tinha e dizer que eu vou também manter aquele entendimento que nós já tratamos aqui várias e várias vezes, desse sentido que o relator disse. Sobre as multas, é o crivo dele. Muito obrigado, nobre procurador. Conselheiro Raimundo, o senhor me permite um minuto apenas fazer uma comunicação nesse Perfeitamente, intervalo? presidente. Seu presídio feito. Porque aqui sobre a mesa se encontra 2 solicitações
ambas do Dr. Benner Roberto Rezende Brito, solicitação para sustentação oral, ambas deferidas pela presidência. Esses processos são da relatoria do conselheiro Washington Luiz. Só para... Passou o momento de eu comunicar a presença do... Senhor presidente, como se tem o hábito de começar pelo conselheiro que tem o processo da sustentação, mas devido ainda a ausência nesse momento do conselheiro Washington, eu comecei a sessão com o nosso decano. Não, eu só queria me pronunciar o seguinte: nós temos a praxe e a cultura de em havendo sustentação oral, em respeito ao nobre causídico, e para poupar o seu tempo aqui junto a essa corte, eu abro mão do resto da minha relatoria por enquanto o conselheiro Washington relata. Agradeço a deferência. Senhor presidente, eu queria... Qual é o número do processo aí? 4004/17 e 2718/17. Eu queria suspender esse processo de pauta. Ambos? Ambos. Viu? Então, senhor presidente, processos suspensos. Os dois estão suspensos? Os dois. A suspensão de ambos significa que perdeu o objeto, a solicitação do Dr. Benner. Eu aproveito a oportunidade também, senhor presidente. Eu peço a palavra pela ordem, em virtude que eu tenho o processo 4.392/2014 da Câmara Municipal de Santa Filomena do Maranhão, e o nobre causídio também faz sustentação oral desse processo, e foi pedido vista pelo Ministério Público de Contas na pessoa do doutor Jairo. Então, não estando aqui presente o doutor Jairo, esse processo também não será relatado, continuada a relatoria, para poder, inclusive, liberar o senhor conselheiro, o senhor advogado. Sim. Também advogado esteve presente na Estou bem com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria só de registrar meu respeito e deferência ao decano desta casa e dizer que, mesmo ele abrindo mão da sustentação, eu gostaria muito de ouvi-lo, né, com o conhecimento que detém, e eu respeitaria em continuar, pela ausência do relator, eu gostaria que continuasse, mas já que os processos foram suspensos, eu não tenho mais, perder esse objeto da sustentação. Só tem mais um processo, é o processo 8825, que não somos advogados do processo, mas, se possível, após a relatoria do decano, se puder inverter a pauta quanto a esse caso, ou se ele também será suspenso. É isso que eu estava querendo, porque eu tenho alguns processos aqui que são 3 representações da relatoria. Atenção, esse processo 8825 também, que é Paulino Neves, né? Isso. Também eu solicito suspender de pauta, retirar de pauta o processo 4280/2014, Cidelândia, e inserir em pauta o processo 1241/2018, senhor presidente. Esse da inserção não tem nada a ver com o escritório. Então, perdeu realmente o objeto da solicitação. Eu agradeço a atenção. Bom julgamento a todos. Muito obrigado, senhor advogado. Então, continuando a relatoria, agora o decano, doutor Raimundo Oliveira Filho, pode continuar a relatar seus processos. Senhor presidente, passo a relatar o processo, o 3312/2013, tomando anual de gestão de fundos do Fundo Municipal de Assistência Social, exercício financeiro 2012, responsável a senhora Maria Deodete Lima, prefeita, e Maria de Fátima Santos da Silva, secretária. Procuradores constituídos nos autos, doutor Jairo é o parecerista, o anterior foi o doutor Douglas, e neste é o doutor Jairo, que manifesta, senhor presidente, ficou evidente falha na gestão. O fato contemplado no item acima caracteriza de respeito a normas constitucionais, legais e regulamentares à matéria. Ante o exposto, considerando os aspectos analisados, o Ministério Público de Contas entende que a ocorrência acima não tem um condão de comprometer a totalidade das contas, pelo que manifestamos, portanto, pelo julgamento regular com ressalva, nos termos do artigo 21 da Lei Orgânica, com aplicação de multa. E eu aqui, senhor presidente, eu comungo com o Ministério Público, doutor Douglas é o parecerista, com a regularidade
pela aprovação parecer pela aprovação com ressalva e julgamento irregular com ressalva. E aplicação de multa de R$ 2.000, devido à ausência de guia de recolhimento. É como voto, senhor presidente. Próximo. 3315/2013, tomar de conta na gestão do Fundo Municipal de Valorização de Profissionais da Educação, é o Fundeb. O exercício 2012, Maria Deusdete Lima, prefeita, responsável, Ezequiel da Silva Almeida, secretário, e Paula Edilânia Fiuza Caldas Leandra, tesoureira, procuradores constituídos, e doutor Jairo manifesta nesse processo. No processo ficou evidente a prática de infração de norma legal e regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Os fatos contemplados nos ditos acima caracterizam de respeito às normas constitucionais, legais e regulamentares aplicáveis à matéria. De outra parte, resulta o fato de demonstração da boa e regular aplicação dos recursos, ensejando a irregularidade das contas. Assim sendo, as contas prestadas devem ser irregulares, e isso diz o doutor Jairo, devendo aplicar as responsabilidades seguinte penalidade: pagamento de multa de R$ 10.000 em razão de infração de normas legais e regulamentares. Aqui o doutor Jairo, ele manifesta pela regularidade, contendo a aplicação de multa, e aqui irregularidade, com a sanção é quase que a mesma. Somente a aplicação de multa. E eu ouso divergir, senhor presidente, divirjo do doutor Jairo em toda a sentada, neste procedimento, e para que o tribunal emita parecer pela aprovação com ressalva, julgamento regular das contas com ressalva referente ao exercício de 2012, do Fundeb, com a aplicação de multa solidária entre os gestores Maria Deusdete Lima, Paula Edilana Fiuza e senhor Ezequiel da Silva Almeida. Há uma multa de R$ 6.000 devido à irregularidade do processo licitatório, R$ 2.000 devido à despesa realizada sem apresentar vinculação a nenhum processo, multa de R$ 2.000 devido à ausência de folha de pagamentos dos meses de janeiro a dezembro de 2012, e diferença menor dos gastos com o pessoal do magistério entre os informados no balanço geral e apurado na análise da tomada de conta. Multa de R$ 2.000 devido à ausência de guia de recolhimento de previdência, mês a mês, e ausente de comprovação de despesa repasse ao INSS. Senhor presidente, fazendo um total de R$ 12.000, multa solidária, entre três. É o relatório e o voto, senhor presidente. Próximo. O processo 3475/2013, tomada de conta de gestão do Fundo Municipal de Matões, FME. Fundo Municipal de Educação. O exercício de 2012, como eu já disse, sob a responsabilidade do senhor Solimar Alves de Oliveira, prefeito, Marlene Serra Coelho, secretário de Administração e Finanças, procuradores constituídos nos autos. E doutor Jairo manifesta, senhor presidente, diante das falhas acima apontadas, ao nosso ver, não compromete a inteireza das contas prestadas, essas devem ser julgadas regulares com ressalvas. E pagamento da multa de R$ 5.000 em razão de infrações de normas legais e regulamentares de natureza contábil, financeira, operacional. E eu, senhor presidente, comungo parcialmente com o Ministério Público, no sentido da aplicação no sentido das contas do FME, devam receber parecer pela aprovação com ressalva e julgadas regulares com ressalva, referente ao exercício de 2012. E aplicando a multa aos senhores Solimar Alves Oliveira e senhora Marlene Serra Coelho, de R$ 3.000. Pura e simples. Divirjo do valor somente que o Ministério Público sugeriu. 5.000, eu sugiro R$ 3.000. Só em votação aprovado. O 3808/2012, tomar de conta da presidente da Câmara de Duque Bacelar, do presidente da Câmara de Duque Bacelar, exercício financeiro de 2011, Antônio Souza Castelo Branco, procurador doutor Douglas, funcionando nos autos. E doutor Douglas, do seu parecer, 579, ele, ante o exposto, o Ministério Público entende que as contas prestadas devem ser julgadas irregulares, sujeitando o responsável às penalidades seguintes: condenação ao pagamento da multa equivalente a 30% da remuneração do gestor, pela não publicação do relatório de gestão fiscal, condenação ao pagamento da multa de R$ 600 por RGF não encaminhado no prazo, condenação ao pagamento de multa de R$ 10.000 em razão de infração de normas constitucionais, legais, regulamentares, de natureza contábil, financeira
e operacional. E ele diz ainda, as multas acima aplicadas se destinam ao Fundtec, cujo Código da Receita para efeito de preenchimento é o da área 307. Remessa ao Ministério Público, aí eu concluo o Ministério Público, o doutor Douglas. Eu peço vênia para divergir das conclusões do novo parquê sobre a matéria, organizando, considero que seria desproporcional e irrazoável julgar irregulares as contas em tela apenas pelas irregularidades já apontadas. Manifesto, por conseguinte, no sentido que o tribunal, as contas do presidente da Câmara, Duque Bacelar, sejam julgadas irregulares com ressalvas, senhor presidente. E a aplicação de multas no valor de R$1.000 devido à ausência de documentos exigidos no anexo 2 da instrução. Multa de R$1.000 devido à abertura de crédito adicionais suplementar pelo Legislativo e não pelo Executivo Municipal. Multa de R$1.000 devido à ausência de lei que fixe subsídio aos vereadores. R$1.000 devido à ausência de plano de carreira e cargo de salário. R$2.000 devido a gasto com folha de pagamento da Câmara Municipal, incluindo o subsídio de vereadores acima de 70% da receita. Multa de R$1.200 referente ao encaminhamento intempestivo do relatório de gestão fiscal, primeiro e segundo semestre. Multa de R$13.320, correspondente a 30% dos vencimentos anuais do responsável por deixar de divulgar, em prazo legal, o relatório de gestão fiscal. A publicação é aquela da Lei 10.028, que ele contrapõe. Senhor presidente, e à vista disso, fazendo o total de multa de R$20.520 ao gestor. É o relatório voto, senhor presidente. Próximo. Senhor presidente, agora passo a relatar os processos de representação apresentados pelo Ministério Público. Trata de representação formulada pelo Ministério Público enquanto com pedido de medida cautelar em face do município de Brejo e da empresa Riguete Comércio e Cereais Limitada, apontando irregularidade nas vendas realizadas entre a empresa representada e o município, a empresa e o município representado, que importa no descumprimento de normas e possivelmente lesão ao erário. Eu digo que o município é de Brejo. E, continuando, senhor presidente, em síntese, a representação aponta, primeiro, consta do SACOB, contrato entre a empresa representada e o município representado. A empresa representada foi aberta em 25/10/2002. Aqui é o erro de digitação que eu vou procurar nos autos. É 2002, que eu estou conferindo com isso, mas só que a digitação foi 202. Sua sede consta como sendo em São Luís. Emitido notas fiscais, tendo o município representado como destinatário de mercadorias, documentos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, que pode ser acessado livremente através do site da Fazenda do Estado, através de consulta. Ocorre que a empresa representada está em situação cadastral de, abro aspas, não habilitada, fecho aspas. Conforme vê-se da consulta, documento 11, extraída do site eletrônico da Secretaria de Fazenda. Além disso, a Secretaria de Fazenda do Maranhão comunicou que a empresa representada não existe no endereço constante do cadastro. Continua o relatório da SACOB. De acordo com o artigo 27, parágrafo 1º da Lei Estadual 7799/2002, é considerado inidôneo o documento fiscal emitido para contribuinte cuja inscrição não esteja em situação de não habilitada. Todas as notas fiscais emitidas pela empresa representada são passíveis de questionamentos pairando sobre ela a suspeita de inidoneidade. Após a narrativa dos fatos, a representante requer a concessão da cautelar para suspender o pagamento em favor da empresa representada e ainda que a título de resto a pagar. B. A citação dos representados para apresentar a defesa. C. Verificada a ocorrência da irregularidade, que sejam os presentes autos convertidos em tomada de conta especial para levantamento do dano ao erário. Que seja aplicada a multa prevista nos incisos 2º e 3º do artigo 67 da nossa lei orgânica. Que seja imputado débito dos valores identificados como lesivos. D. Que a empresa representada seja declarada inidônea nos termos do artigo 70 da nossa lei orgânica.
E as ocorrências detectadas serão levadas em conta a deliberações e apreciação de desconto do município representado. Autos encaminhados à SESEX e ao TSEC 2 para conhecimento e emissão de relatório. A Unidade Técnica de Controle Externo, o TSEC 2, apresentou o relatório de instrução 13.128, concluindo verbos, abro aspas, 4. Conclusão e proposta de encaminhamento. Pelo exposto, eleva-se os autos à consideração superior, sugerindo, com arrimo no artigo 153 do nosso regimento, a adoção das seguintes medidas. A. Conhecer da presente representação nos termos do artigo 113, parágrafo 1º da Lei 8.666 e do artigo 41, inciso 7 do artigo 43 da nossa Lei Orgânica. B. Deferir o requerimento de medida cautelar nos termos do artigo 75 da nossa Lei Orgânica em face do município de Brejo, determinando à gestor municipal a suspensão de todos os pagamentos, ainda que a título de resto pagar, à empresa Riguete Comércio e Cereal Limitada, bem como a proibição de realizar quaisquer medidas administrativas decorrentes da interrupção cautelar deferida por esta Corte de Contas até o tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada. C. Notificar o prefeito de Brejo para C1, ciência do cumprimento da medida que vier executada por essa Corte de Contas. C2, ciência dos elementos da representação desse relatório de instrução no prazo estabelecido pelo retor para o exercício da faculdade processual do contraditório e ampla defesa. D. Notificar o representante legal da empresa Riguete Comércio e Cereais para que, assim, se assim desejar, no prazo estabelecido pelo relator, se manifeste em face da presente representação. F. D, F. Depois de D, é um E. Digitação. Oficiar a Receita Estadual com o fim de requisitar informações detalhadas referentes ao período em que a empresa Riguete Comércio e Cereais encontra-se em situação cadastral de habilitado e não habilitado. 2. Requisitar informações detalhadas sobre a relação das entradas e saídas destinadas à comercialização dos períodos de 2016 a 2017 para verificar se suas transações estão compatíveis e autorizadas junto a Sintergra Cefaz. F. Após cumpridas todos os índices acima e os autos retornem à supervisão para que seja efetuada a análise técnica cautelar da emissão do relatório de instrução conclusivo. Senhor presidente, é o breve relato. E o meu voto, senhor presidente, comunga integralmente com o relatório técnico. Não foi ao Ministério Público, porque foi o próprio Ministério Público que representou, então seria resserviço, retrabalho, encaminhar ao Ministério, já que ele é o representante, que está representando. Então, senhor presidente, eu já vou para a conclusão do meu relatório. Diante da urgência que o caso requer, senhor presidente, observa, portanto, que restam caracterizados 2 requisitos cumulativos para a concessão da referida cautelar. Ante exposto, pelos fatos de fundamento legais e jurídicos supracitados, considerando a evidência da presença do fumos bomiúris e o perículo in mora, manifesto nos seguintes termos. Conhecer a representação porque formulada por órgão legitimado para tanto, conforme o artigo 43, inciso 5º e artigo 110, inciso 2º da lei, na nossa lei 8258. B. Emitir medida cautelar sem a prévia oitiva do responsável pelo município de Brejo, nos termos do artigo 75 desta lei, para suspender quaisquer pagamentos a serem realizados em favor da empresa representada, Riguete Comércio e Cereal Limitado, até decisão de mérito, em razão da presença do fumo bomiúris e do perículo in mora. C. Determinar a citação do prefeito do município de Brejo, senhor José Farias de Castro, e o representante da empresa Riguete Comércio e Cereais, para que no prazo de 15 dias, nos termos do parágrafo 3º do referido artigo 75, apresente, se lhes aproverem, razões de defesa. D. Oficiar a Receita Estadual para que informe de forma detalhada o período em que a empresa representada encontrava-se com situação cadastral de habilitada e não habilitada, bem como sobre as relações de entrada e saída destinada à comercialização dos períodos de 2016 a 2017, visando a oferir se suas transações estão compatíveis e autorizadas junto à Sinfra, a Cefaz. Sinfra não, Cefaz. Determinar ainda que a Unidade Técnica de Controle Externo, o TSEC 2, providencie com presteza o cumprimento dessa decisão, com fruto no dispositivo do disposto no artigo 150, parágrafo 1 do Regimento Interno deste Tribunal. É como voto, senhor presidente. Em discussão, em votação, cautelar deferida.
alguma coisa? Aqui é concurso, é outra coisa. Senhor presidente, o 52 de 2018 também é um processo digital, como o anterior, uma representação do Ministério Público e tendo como representado o município de Caxias e a empresa EF Pesquisa e Projetos. Trata de representação formulada pelo Ministério Público de conta com pedido de medida cautelar em face do município de Caxias e da empresa EF Pesquisa e Projetos Limitada, apontando irregularidade na contratação realizada entre a empresa representada e o município representado, objetivando a prestação de serviço com o intuito de realização de concurso público para provimento de cargo na administração municipal oriunda do pregão presidencial 147/2017. Em síntese, a representação aponta que houve erro na modalidade licitatória utilizada, que a empresa contratada não está apta à prestação de serviço contratado e que a previsão de recolhimento de taxa de inscrição é irregular. Após a narrativa dos fatos, o representante requer a concessão da medida cautelar nos termos do artigo 75 da nossa lei orgânica, determinando a suspensão do concurso público até a realização de inspeção e que verifique a lisura do seletivo. Até. Seja feita inspeção nos termos do artigo 36 da nossa lei orgânica, a fim de que se apure os fatos aqui trazidos, especificamente quanto à regularidade dos procedimentos do concurso público. C. Após a realização da inspeção, se confirmada a existência de irregularidade, seja realizada a citação das representadas nos termos do artigo 127 da nossa lei orgânica, para, querendo, possam oferecer defesa no prazo legal, sob pena de se reputarem verdadeiros fatos arguidos na presente representação. Ali está bom. D. Caso seja confirmado os fatos denunciados que sejam declarados ilegais os atos de administração do pessoal que contraria a legislação aplicável, negando-lhes registro. Caso haja confirmação da irregularidade, que seja declarada inidônea a empresa, ora representada e impedida de contratar com o poder público por tempo que esta corte estabelecer. F. Que seja pensado a presente representação a prestação de contas do município de Caxias referente ao exercício financeiro de 2018, a pensada a prestação de contas. A desencaminhada às TSEX, para conhecimento e emissão de relatório, aquela unidade apresentou o relatório que abaixo transcrevo, abro aspas. Pelo exposto, eleva-se os autos à consideração superior, sugerindo com arrimo no artigo 153 do nosso regimento interno, a adoção da seguinte medida. A. Conhecer da presente representação nos termos do artigo 113, parágrafo 1º da Lei 8.666. B. Deferir o requerimento de medida cautelar nos termos do artigo 75 da nossa lei orgânica em face do município de Caxias, determinando ao gestor municipal a suspensão do concurso público edital 01/2018, até a realização da inspeção que verifique a lisura do seletivo, bem como a proibição de realizar quaisquer medida administrativa decorrendo da interrupção cautelar deferida por esse acordo de contas, até que o tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada. C. Seja feita inspeção, que pede o Ministério Público, nos termos do artigo 36 da nossa lei orgânica, que apure os fatos aqui trazidos especificamente quanto à regularidade do procedimento do concurso público. D. Após a realização da inspeção, se confirmada a existência de irregularidade, que seja realizada em citação das representadas ou dos representados, nos termos do artigo 127 da nossa lei orgânica, para querendo possa oferecer defesa no prazo legal sob pena de se reputarem verdadeiros os fatos apresentados na presente representação. Após cumpridos os itens acima que os autos retornem à supervisão responsável pela apresentação da legalidade dos autos de administração de pessoal, para que seja efetuada a análise técnica da cautelar com a emissão de relatório de instrução conclusivo. Acabo de fazer o relatório. E no voto, senhor presidente, a minha conclusão é pelo deferimento da cautelar, pelas razões que expus no anterior, embora de espécie diferente, mas concluo pela emissão da cautelar. Haja visto, senhor presidente, que este concurso, esse concurso está, pelas informações prestadas, está para ser realizado no dia 20 desse mês, 20 de maio. Então, senhor presidente, é mais um motivo para mim concordar com o entendimento do Ministério Público. Senhor presidente, é só. Sem discussão e votação, cautelar deferida.
processos relatados pelo conselheiro Raimundo foram aprovados de acordo com o seu voto. Conselheiro Álvaro César de França Ferreira, para relatar os processos da pauta. Então, senhor presidente, senhores membros, doutor procurador de contas, relato primeiramente o processo de 2.984-2017. É uma representação do representante do Ministério Público de Contas do Maranhão, representado no município de Santa Filomena, o responsável Manuel Neto Barbosa de Souza, prefeito. Ele passou para mim aquela hora. Não, porque tu me deste naquela hora, Renato. Não, você vai relatar esses aqui, ó. Começando. Não, tomei isso aqui. Ó, esses aqui tudinho. Esquece isso aqui. Vem aqui. Isso. Eu gostaria, primeiramente, senhor conselheiro, de fazer um reparo aqui na minha suspensão de processo. Suspensão não, do alerta que eu fiz que não iria ser feito a sustentação oral em virtude das vistas com o Ministério Público de Contas, do doutor Jário. E o voto, no caso, eu citei o processo 4.392 de 2014, e o correto é o 2.984 de 2017, que é essa representação de fato que aconteceu. Então, o correto é esse. Então, feita a devida correção, eu posso passar, então, a relatar os processos da pauta realmente, certo, senhor presidente? Então, realmente o primeiro processo a relatar no dia de hoje é o 2.851 de 2009. É a tomada de conta anual do gestor dos fundos municipais. É o embargo de declaração. A entidade é o Fundo Municipal de Saúde Esculpira do Norte, exercício financeiro de 2008. Inclusive, aquela data de 2008 já está. Embargante ministro de Sá Santana, prefeito. É contra o acordo PL-TCE 606 de 2013. E há procuradores constituídos, Romualdo Silva Marquinho e outros. Então, o Ministério Público de Contas pede a dispensa da manifestação prévia por se tratar de embargo de declaração. E o meu voto, quanto a esse embargo, conhecer o presente de recurso do embargo de declaração, negar provimento, tendo em vista o acordo PLTCE 606, que contém toda a exposição necessária dos motivos de fato de direito que levaram ao julgamento irregular das contas, nos termos do artigo 93, inciso 9, da Constituição da República Federal do Brasil. Da ciência ao embargante, é esse o meu voto. Próximo. O processo 4.489 de 2011, prestações de contas também, no caso aqui do Anual de Governo, que é um embargo de declaração, do município municipal de São Bento, exercício financeiro de 2010, embargante Luiz Gonzaga Barros, prefeito. E a procuradores constituídos, doutora Sâmara de Santos Noleto, e o Ministério Público de Contas dispensa, deu parecer, não emitiu seu parecer, né? Dispensa manifestação prévia por se tratar de embargo de declaração. E foi dada a admissibilidade. E o meu voto também é que seja, né, não provido. Conhecer e não prover. É esse meu voto, senhor professor. Próximo. Processo 3.143 de 2012, prestação de conta anual dos gestores, do exercício financeiro de 2011,
tomada de conta, no caso do Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, de Buritirana. Responsáveis, José William de Almeida, é o único responsável, inclusive, José William de Almeida, prefeito. Como prefeito, eu voto concordando com o parecer do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, da Lavra, inclusive o doutor Paulo Henrique dos Reis aqui presente, pelo que voto nos seguintes termos. Emitir parecer pela aprovação com ressalvas, ressalvado os dispostos do item 1 e 4, julgar regular com ressalvas contas de José William de Almeida, e enviar cópia do acordo e os demais documentos relacionados à Procuradoria-Geral de Justiça. Esse é o meu voto, senhor presidente, mais abreviado. Próximo. O processo 3.877/2012, tomada de conta anual de gestores do FMS de Lago Verde, responsável Raimundo Almeida, prefeito, exercício financeiro de 2011. O Ministério Público de Contas se manifestou com seu parecer através da palavra da doutora Flávia Gonzalez Leite. Eu discordo do parecer do Ministério Público de Contas por considerar as disposições estabelecidas na resolução da TRICOM número 1, de 6 de agosto de 2014, seguida pelo Pleno desta Corte de Contas com medida de racionalidade administrativa, pelo que voto os seguintes termos. Por força de tese fixada, que é aquela do Supremo Tribunal Federal, decidir recursos extraordinários, emitir parecer pela aprovação com ressalvas das contas, julgar regulares, com as devidas ressalvas, e aplicando a multa que essa ressalva só seja realmente a multa de R$2.000, que é concernente a vários itens que totalizam esse montante de R$2.000. É esse meu voto, senhor presidente. 4.392 de 2014, prestação de conta anual de gestores, exercício 2013, Câmara Municipal de Santa Filomena do Maranhão, responsável Eva Moreira da Silva, de Souza. Tem o parecer do outro Ministério Público de Contas, analisado pela unidade técnica, e o meu voto concorda com o parecer do outro Ministério Público de Contas pelos julgamentos regulares das contas de gestão da Câmara Municipal de Santa Filomena do Maranhão. É esse meu voto, senhor presidente. Próximo. 13.981 de 2016, prestação de contas da Câmara Municipal de Pio 12, é um recurso de revisão, exercício financeiro de 2008. O recorrente de Davi Ribeiro da Silva, recorridos acordo PLTCE 281 e o 560 de 2013, todos os dois acordos. Não há procurador constituído, foi emitido parecer do outro Ministério Público de Contas. Manifesto minha concordância com o devido parecer, não conhecido o recurso de revisão em face da obediência do prazo fatal de 2 anos. É esse meu voto, senhor presidente. Pronto. O 2.634 de 2014, prestação de conta anual de gestores, tomada de conta, no caso aqui do Fundeb, do município Senador Alexandre Costa, responsável José Carneiro Filho, prefeito, Raimundo Nonato Ferreira Santos, secretário de Educação, e João Alfredo Teixeira Muniz, secretário de Finanças. Exercício 2013, foi analisado pelo setor técnico, do parecer do Ministério Público de Contas. Eu manifesto concordando plenamente com o parecer do outro Ministério Público de Contas, julgar regulares com ressalvas, e quem seja, no caso aqui, uma multa de R$2.000, essa ressalva. É esse meu voto, senhor presidente. 4.184 de 2013, prestação de conta anual dos gestores, no caso do FMAS de Bom Lugar.
Responsável Sirlene Silva Ferreira, secretária de Assistência Social, exercício 2012. Advogados constituídos, Anabel Gonçalves Barros Costa, Dr. Silas Gomes Braz Júnior e outros. O doutor Ministério Público de Contas absteve-se de dar opinião. Então, meu voto pelo julgamento regular das contas anuais da ordenadora de despesas, já citado da FMAS. É só esse voto mesmo. E não tem mais voto relatado no dia de hoje. Resultado promulgado depois do voto relator. Conselheiro Favão para relatar o processo. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, senhoras e senhores, relato o processo. Obrigado. 4.063/2012, tomado de conta gestor da administração direta, Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, exercício financeiro 2011, responsabilidade do senhor João Francimar de Carvalho Feitosa. O gestor, a unidade técnica detectou algumas irregularidades, o gestor foi citado, apresentou sua defesa, sanou praticamente todas as irregularidades, ficando apenas aquelas de natureza meramente formais. Meu voto é no sentido que este tribunal julgue irregulares com ressalvas as contas de gestão da administração direta do município de São Raimundo da Mangabeira, exercício financeiro de 2011, responsabilidade conjunta do senhor José Francimar de Carvalho Feitosa, na qualidade de prefeito e ordenador de despesa, e do senhor Arenaldo Pereira Lima, na qualidade de secretário municipal de finanças e ordenador de despesa. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em relação ao primeiro gestor, nos termos da lei, em razão das irregularidades remanescentes, nada a seguir. E por força da tese prefixada pelo Tribunal Federal, ao decidir o recurso extraordinário, emita parecer prévio pela aprovação, com ressalva, das contas do ex-prefeito e ordenador de despesa da administração direta do município de São Raimundo da Mangabeira, senhor João Francimar de Carvalho Feitosa, exercício financeiro de 2011, em razão das irregularidades formais descritas no item acima. Aplicar solidariamente ao gestor responsável, senhor João Francimar de Carvalho Feitosa e senhor Arenaldo Pereira Lima, uma multa de R$2.000 devida ao erário estadual, a ser recolhida no prazo de 15 dias, a contar da publicação do acordo de decorrência de atos praticados com infrações normas legais regulamentadas do contábil financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. Intime o senhor João Francimar de Carvalho Feitosa e Arenaldo Pereira Lima, através de publicação de diário eletrônico, para efetuarem a multa e comprovarem. Portanto, julgarem que a minha Câmara Municipal de São Raimundo da Mangabeira as cópias dos autos para as devidas providências. Eu voto, senhor presidente. Próximo. Processo número 4.160/2012, tomado de conta de gestor de fundos municipais. Fundo Municipal de Ciência Social de Alto Alegre do Maranhão, exercício financeiro de 2011. Responsabilidade do senhor Leorne Branco de Almeida Júnior. Aqui é a unidade técnica algumas irregularidades, o gestor foi citado, apresentou defesa e sanou todas as irregularidades, inclusive o parecer do Ministério Público é favorável. Nesse sentido, voto para que o tribunal julgue regulares as contas de gestão do Fundo Municipal de Ciência Social de Alto Alegre do Maranhão, exercício financeiro de 2011, a responsabilidade do senhor Leorne Branco Almeida Júnior, na qualidade de prefeito e ordenador de despesa. Por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, emita parecer prévio pela aprovação das contas do ex-prefeito e ordenador de despesa do Fundo Municipal de Ciência Social de Alto Alegre do Maranhão, senhor Leorne Branco de Almeida Júnior, exercício de 2011. Após o julgado, encaminha a Câmara Municipal de Alto Alegre do Maranhão para o processo, incluindo as principais peças processuais para conhecimento de mais providência, e determinar o arquivamento eletrônico neste TCE das principais peças processuais para fins de direito. Eu voto, senhor presidente. Próximo. Processo número 4.162/2012, tomado de conta de gestores, exercício financeiro de 2011, Fundo Municipal de Saúde de Alto Alegre do Maranhão. Responsabilidade do senhor Leorne Branco de Almeida Júnior. Responsabilidade do senhor Leorne de Almeida Júnior. Também aqui o gestor foi citado, apresentou sua defesa, sanou praticamente todas as irregularidades,
E aqui, acompanhando o parecer do Ministério Público, voto para que esta Corte de Contas julgue irregulares com ressalvas contra a gestão do Fundo Municipal de Saúde de Alto Alegre do Maranhão, de 2011, responsabilidade do senhor Liorne Branco Almeida Júnior, na qualidade de prefeito e ordenador de despesa. Por força da tese fixada no Supremo Tribunal Federal, emita parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas do ex-prefeito e ordenador de despesa do Fundo Municipal de Saúde de Alto Alegre do Maranhão, responsabilidade do senhor Liorne Branco de Almeida Júnior. Isso foi em 2011. Aplicar ao gestor responsável uma multa de R$2.000 em razão de atos praticados com infrações normas legais, regulamentares, de natureza contábil, financeira e orçamentária. Após o julgado, encaminhar os autos à Câmara Municipal de Alto Alegre do Maranhão e determinar o arquivamento do eleitor neste TCE das principais peças para fins de direito. É o voto, senhor presidente. Próximo. Processo número 1640/2011, prestação de contas anual dos gestores, recurso de reconsideração do Sistema Financeiro de 2010, jurisdicionado, Câmara Municipal de Imperatriz. Recorrente, Milton Miranda de Andrade. Esse julgamento apareceu o recurso de reconsideração interposto pelo senhor Milton Miranda de Andrade, por meio do seu advogado, contra o acordo PLTCS 764/2016, que julgou irregulares as contas do presidente da Câmara de Imperatriz Financeira de 2010. Acordo recorrente julgou irregulares as contas do presidente da Câmara Municipal de Imperatriz, contendo vasto rol de irregularidade, apontada pela instituição técnica deste tribunal, não sanada na fase de defesa, na qual o gestor fora validamente citado, conforme se segue. Em seu recurso, o recorrente pugna pelo conhecimento e provimento do recurso e a consideração em razão das irregularidades apontadas ser de natureza formal, e junto a vários documentos, dentre eles, prestação de contas completa de verbas indenizatórias de 2010, que dispõe sobre a indenização e despesa de custeio. A análise técnica concluiu pela tempestividade e pelo saneamento de várias irregularidades. A princípio, ressalto que o recurso é tempestivo, considerando que foi protocolado prazo legal. Se refere ao método, convém tecer considerações acerca de apontamentos trazidos à baia, tanto pelo recorrente como pela análise. Portanto, senhor presidente, no caso em tela, as resoluções foram ditadas para regular as matérias. Dessa forma, considerando o exposto, entendo que houve excesso na imputação do débito, o responsável pelas contas devendo ser exonerado da obrigatoriedade de ressarcimento, e, consequentemente, as contas devem ser consideradas regulares com ressalvas, com a manutenção das multas decorrentes dos demais irregularidades remanescentes. Face ao exposto, discordando aqui do parecer do Ministério Público de Contas, voto para que este tribunal conheça do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Milton Miranda de Andrade e, no mérito, dê provimento parcial ao recurso de reconsideração para julgar regular com ressalvas a prestação de contas de responsabilidade do senhor Milton Miranda de Andrade, tendo em vista que o conjunto das irregularidades não maculam por completa citada prestação de contas, especialmente considerando que não restou comprovado eventual dolo na consecução das despesas com verbas indenizatórias pagas no exercício financeiro de 2010, mesmo que tenham sido instituídas por resolução, espécie normativa, segundo a doutrina e a jurisprudência hábil à instituição de tais despesas. Que exclua o débito imputado no item 2 do acordo PLTCE número 664/2016 e da multa dele decorrente, tendo em vista o disposto da linha anterior, mantendo as demais multas impostas nos itens 4 e 5 da decisão vergastada, totalizando R$ 35.953,80. Eu nem sei. Perguntar depois. Em time, o senhor Milton Miranda de Andrade, por meio de publicação no Diário Oficial Eletrônico, para que no prazo de 15 dias efetue e comprove o recolhimento do valor das multas. Em 5 dias, após a situação julgada, enviamos para a previsão de execução da qual, a via original do acordo, mas documentos necessários ao eventual ajuizamento. É como voto, senhor presidente. E é só. É o voto. Não, era um voto, era um recurso de reconsideração. De recurso. Dessa geração. Então, eu discordei do Ministério Público. O Ministério Público comunica que mantém o parecer. Acompanhe. Modifica o parecer, então. Modifica o parecer. Fica acompanhando o voto. Que é regular com ressalva com multa de R$ 35.000.
Processos decididos de acordo com o voto do relator. Conselheiro Edmar Serra Coutrin. É só isso, presidente. Presidente, eu relato o processo 7896, 2008, Zedoca, tomada de conta de gestores da administração direta de 2010 de Natália Cristina Braz Mendonça. Doutor Paulo Henrique emitiu parecer pela regularidade com ressalva. Eu estou acompanhando Sua Excelência, senhor presidente, para julgá-la regular com ressalva e emitir parecer pela aprovação com ressalva, excluindo o valor do débito da multa dele decorrente, aplicada à senhora Natália Cristina Braz Mendonça, e reduzir o valor da multa aplicada da Natália Cristina Braz Mendonça, ex-prefeita, que foi a princípio estipulado de R$20 mil para R$15 mil, é meu voto, acompanhando o parecer ministerial. Processo 3659-2012, tomada de conta de gestor da administração direta 2011 de Jatobá, município de Jatobá, da senhora Edinaura Pereira da Silva, que o doutor Paulo Henrique emitiu parecer desta conta e disse o seguinte: julgar irregular a presente prestação de conta da administração direta sob gestão da senhora Edinaura Pereira da Silva, responsável pela prestação de conta do gestor da administração direta do município de Jatobá, julgar irregular a presente prestação de conta da administração direta sob gestão da senhora Edinaura Pereira da Silva, responsável pela prestação de conta anual do gestor da administração direta de Jatobá, aplicando a mesma multa por prática de ato com grave infração da norma legal de natureza contábil, financeira, e imputar o débito de R$ 135.827,42. Eu analisei perfeitamente este processo. Na verdade, se encontra com várias irregularidades aqui, pontuadas todas no meu voto, e eu estou acompanhando na íntegra o parecer do Ministério Público, julgando irregular a conta, e emitir parecer pela desaprovação das mesmas, de responsabilidade de 2011, de responsabilidade de Edinaura Pereira da Silva, imputando a mesma o valor de R$ 135.827,42 de débito, e pelas várias irregularidades, todas determinadas aqui no meu voto, e aplicando à senhora Edinaura também a multa de R$ 3.582,74, representando 10% do valor do ressarcimento. E demais recomendações. É meu voto. Próximo. Processo 3728-2013, prestação de conta anual do gestor de fundos municipais, relativamente a 2008, do Alto Alegre do Pindaré, Fundeb, de responsabilidade de Ateni Ribeiro Marques, ex-prefeito, Eliana Ribeiro Marques, ex-tesoureira, Regina Ribeiro Marques Galeno, ex-secretária de Educação. Doutor Paulo Henrique também funcionou como parecerista do processo e disse o seguinte: gestão julgada irregulares relativa ao exercício financeiro 2012 do Fundo Municipal de Alto Alegre de Pindaré, sob responsabilidade do senhor Ateni Ribeiro Marques, prefeito e ordenador de despesa, e pela senhora Regina Maria Silva Galeno, com consequente aplicação de multa de R$20 mil, com imputação de débito e decorrência de despesas não comprovadas ou não processadas de forma regular e legal, quanto à devida apuração de Vossa Excelência. Eu estou também acompanhando em toto o parecer do mestre Paulo, julgando irregular as contas de gestão, e emitir parecer pela desaprovação das contas de governo, imputando ao senhor Ateni o valor de R$420 mil de forma solidária ao responsável senhor Ateni Ribeiro Marques, ex-prefeito, e Regina Maria Silva Galeno, ex-secretária de Educação, Eliane Ribeiro Marques, ex-tesoureira, a ser ressarcido ao erário municipal, com base no artigo 22, inciso 2 e 3 da Lei 8258/2005, aplicando solidariamente aos responsáveis R$42 mil de multa correspondente a 10% desse débito imposto, e envia ao INSS outras determinações de lei. É o voto.
Próximo. É o processo 3362-2014, prestação de conta. Esse processo se encontrava suspenso, viu, secretária? Eu estou trazendo o voto. Prestação de conta anual do governo, Prefeitura Municipal de Miranda do Norte, 2013, de José Lourenço Bonfim Júnior. O doutor Paulo Henrique também emitiu parecer pelo mesmo. E não restando nenhuma, segundo o doutor Paulo, não restando nenhuma irregularidade, não faz menção a qualquer das irregularidades relacionadas ao cumprimento dos limites de despesa pessoal, aplicando a mínimas e percentuais na educação de saúde e Fundeb. Sendo assim, considerando diretriz ratificada pelo Pleno e tal, subsidiada pela Tricom, ele dá as contas julgadas como aprovadas. Eu também estou emitindo parecer pela aprovação da conta do senhor José Lourenço Bonfim Júnior, dando ciência ao mesmo e demais trâmites legais de acordo com o parecer do Ministério Público. É o meu voto. Próximo. O processo de 2013, 4414, tomada de conta na gestora de fundos municipais de Bacabeira, Fundo Municipal de Habitação de Interesse Público, doutor Paulo Henrique emitiu parecer pela aprovação e julgamento regular. Eu estou atendendo, segundo o doutor Paulo, não havendo irregularidades, sou pelo julgamento regular das contas em apreço. Eu estou julgando regular as contas nesse instante do senhor Alain Jorge Santos Linhares e de ciência ao Alain deste procedimento de julgamento. É meu voto. Próximo. A representação do posto Vinólia Limitada, representado no agrado Arocha Barros, prefeito de Viana. O processo tramitou na sua integralidade e o técnico concluiu, para não conhecer da representação, indeferir, uma vez que o objeto oriundo dessa contratação possivelmente já foi executado, liquidado e pago, tornando-se nesse momento ineficaz sua concessão. Manter a irregularidade apontada no relatório tal e algumas multas. Eu estou evitando multas porque esse processo vai ser, conforme o Ministério pediu, para ser pensado nas contas do exercício do referido do gestor. Como vai ser analisado naquela fase, eu estou mandando a pensar os autos principal. E é só. Não tem mais processo. Processos aprovados de acordo com o voto do relator. Conselheiro Washington Luiz, com a palavra. Senhor presidente, eu tenho aqui o processo 1241, atos normativos, 2002-12, do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, responsável José de Ribamar Caldas Furtado, presidente do TCE. Trata-se de projeto de resolução que estabelece o plano de ação para o tratamento do estoque de processo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e para fortalecer o controle externo concomitantemente. O presente projeto de normatização foi apresentado pelo gestor da Unidade Técnica de Controle Externo, senhor Renan de Coelho de Oliveira, com vista a estabelecer plano de ação para tratamento de estoque de processo no âmbito do Tribunal de Contas do Maranhão para fortalecimento do controle concomitante. O excelente senhor presidente deste TCE, na sessão do dia 25 de abril de 2018, após deliberação do plenário, na forma do artigo 309, parágrafo 4 do regimento interno do TCE, foi designado como relator. A iniciativa do projeto de ato normativo de enunciado de súmula e de projeto da lei propositiva privativa do Tribunal de Contas cabe ao presidente do tribunal, aos demais conselheiros, aos conselheiros substitutos e aos membros do Ministério Público de Contas e às comissões de que trata o capítulo 5º, título 2 do regimento interno do Tribunal de Contas do Maranhão. O presente ato normativo foi apresentado pelo senhor presidente deste TCE, obedeceu todas as formalidades legais e regimentais, momento do artigo 309 do regimento interno do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, assim como se observa a ausência de emenda
artigo 312 do RIT TCE Maranhão. Por fim, se verifica o cumprimento da formalidade material que diz respeito à forma que a matéria deverá ser regulamentada neste TCE, em face da reserva de plenário. Trago à apreciação dos senhores conselheiros o presente ato normativo, que, em resumo, o ato normativo estabelece o plano de ação para tratamento de estoque do processo do âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e para fortalecer o controle externo. Deste modo, entende essa relatoria que o presente projeto visa a agilidade do julgamento de processo e gerenciamento dos prazos pelos Tribunais de Contas do Brasil, aprovada pela Resolução ATRICOM número 1, de 6 de agosto de 2014, e permitirá ao TCE dar respostas mais ágeis e eficazes aos anseios da sociedade, na medida em que permite o redirecionamento da força de trabalho para as ações de controle externo mais efetivas. Diante do exposto, eu voto no sentido que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão decida pela aprovação da resolução nos termos do projeto que integra o presente processo. É como voto, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, ante a falta aqui do Procurador-Geral do Ministério Público, a falta do próprio presidente do Tribunal de Contas, eu faço a proposta para que se adie esse julgamento, para que estejam presentes também os auditores, até para quê? Para que, sendo aprovada essa resolução, que se trata de uma coisa bastante sensível, nós temos bastante divergência aqui nessa casa, acerca da eliminação, da finalização desses estoques de processo, para que todos, ou a maioria, tome ciência, diga presente que sabia do que se tratou, que possa, assim, ter uma questão moral de saber que nós tratamos disso, aprovamos e vamos se portar dessa forma. Porque nós, com todo respeito, nós tratamos de uma forma, aceitamos um método, um trabalho, e tem havido de algumas partes muita divergência. Então, fica para mim que tenham aceitado, combinado, tratado, riscado em cima do jeito que nós tratamos, fica para mim difícil. Eu estar aqui nessa sessão, aí o Procurador-Geral pode não ter outro entendimento, pode um auditor dizer, não estava presente nesse dia dessa votação. Então, senhor presidente, eu queria, senhor presidente, que adiasse para que, quando o presidente estivesse aqui, ou o Procurador-Geral estivesse aqui, até porque aqui na linha de sucessão eu estou na quarta linha de sucessão aqui do Ministério Público. Demora a ser rei. A presidência entende... Então, só isso, nada contra o projeto, é só a questão para que todos estejam presentes, a vasta maioria esteja presente, para que não haja depois nenhuma discussão. Só isso. A presidência entende a preocupação do procurador presente, que não é o procurador-geral, embora, isso é apenas uma opinião da presidência, e de que se trata de uma matéria administrativa, que tanto o procurador-geral presente ou não, eu acho que não está afeto, senão a administração do tribunal. Mas, de qualquer forma, fica a discussão... Eu também acho que não é uma matéria tão complexa assim, mas, em virtude da questão levantada pelo procurador, eu concordo em uma questão de deferência ao procurador, que fique que volte numa sessão mais ampla. Mais ampla. Pode ser até na próxima, acho que a próxima todos estão, inclusive os auditores estarão aqui, para que não fique nenhuma questão... Ok, então eu posso dar adiado o processo para a próxima sessão. Eu quero cópia. Inclusive, eu quero cópia. Não sei se meu gabinete recebeu cópia. Eu queria sugerir que a mesa encaminhasse cópias para todos os... Porque se o... Tem, com certeza. Eu recebi, inclusive eu recebi, mas só que a parte que eu não fiquei bem esclarecido, desculpe falar, senhor, para mim foi bastante genérica essa resolução. Então, qual é o estoque que nós vamos eliminar dessa vez? Porque nós já estamos eliminando bastante estoque aqui nessa casa. Está sendo bastante eliminado. Eu gostaria que eliminasse, mas a gente tem que ter uma coerência e um cuidado para depois não eliminar também as funções do Tribunal de Contas. É verdade. Ok, então... Muitos já foram penalizados aqui e, de repente, tem muita gente que vai ser... Quem foi julgado primeiro... Anistiado. Eu senti que o próprio plenário
viu, ficou sensível à colocação do procurador. E eu acho que é de bom alvitre que se distribua cópias e que se trata de que trata a matéria e que na próxima sessão todos já tenham uma noção exata isso aí, senhor presidente, parece que vem no bojo, acho que vem no bojo daquela decisão de 8 de janeiro de 2017. Tem, né? Porque eu tinha... Eu estou entendendo a preocupação do procurador, que eu tenho uma certas restrições com referência àquela decisão que eu não participei, estava viajando. Mas a preocupação de Vossa Excelência procede e, graças a Deus, o relator aqueceu a essa preocupação e pediu a suspensão. Então vamos, senhor presidente, continuando aqui. O processo de 2009, 2012, trata-se na prestação de conta do presidente da Câmara Municipal de Imperatriz, senhor Hamilton Miranda de Andrade, exercício financeiro 2011. O Ministério Público opinou pelo julgamento irregular das contas em apreço. E, não obstante as ocorrências evidenciadas ao longo da instrução do processo, ressalto que revi os critérios de julgamento das contas de gestão referente ao exercício financeiro em apreço, razão pela qual venho considerando nos processos de minha relatoria apenas as ocorrências ensejadoras de dano ao erário e aquelas relativas às falhas inerentes à gestão fiscal e à transparência pública, que, no caso em tela, registram-se as seguintes. Restaram sem comprovação as despesas referentes aos pedidos de ressarcimento de verba indenizatória do exercício parlamentar e de verba de gabinete pelos vereadores, que totalizam R$ 136 mil. Nesse sentido, eu voto para que o Tribunal de Contas decida julgar irregular as contas de responsabilidade do senhor Hamilton Miranda de Andrade, presidente da Câmara de Imperatriz, eletivo exercício 2011, em razão de ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico e infrações às normas legais e regulamentares de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial descrito no relatório de instrução. Condenar o responsável ao pagamento de R$ 136 mil, aplicar ao responsável a multa de R$ 13.600. É como voto, senhor presidente. Estou pedindo vista do processo, senhor presidente. Peço vista do processo. Processo 4145/2012. Trata-se de tomada de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Pindaré Mirim, de responsabilidade do senhor Henrique Caldeira Salgado, exercício financeiro 2011. O Ministério Público opinou mediante parecer pelo julgamento regular com ressalvas. Eu sigo o parecer do Ministério Público e voto no sentido de julgar regulares com ressalvas, sem aplicação de multa, as contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Pindaré Mirim. Responsabilidade do senhor Henrique Caldeira Salgado. E, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, emitir parecer prévio pela aprovação com ressalva dessas contas. Como voto, senhor presidente? Próximo. Processo 4434/2012, prestação de contas do presidente da Câmara Municipal de Magalhães de Almeida, senhor Francisco da Chaga Pérez de Araújo, exercício financeiro 2011. O Ministério Público opinou pelo julgamento irregular das contas. Eu acolho o parecer do Ministério Público e voto no sentido de julgar irregular as contas de responsabilidade do senhor Francisco da Chaga Pérez de Araújo, condenar o responsável ao pagamento de R$ 22.646,79 e aplicar ao responsável ainda a multa de R$ 2.264,66, o pagamento do débito de 22 mil e a multa de 2.264. É como voto. O processo 4818, prestação de conta da Câmara Municipal de São José de Basílio, senhora Minelvina Soares de Alencar, exercício financeiro 2011. O Ministério Público opinou pelo julgamento regular com ressalvas.
Eu acolho o parecer do Ministério Público e voto no sentido de julgar regular com ressalva, sem aplicação de multas. É como voto, senhor presidente. Próximo. E é só. Assim. Resultados promulgados de acordo com o voto do relator, apenas uma informação antes de passar a presidência ao decano, de que eu tenho uma informação da secretaria que no dia 25 de abril passado, quer dizer, cópias da matéria, cópias integrais da matéria da instrução da resolução, que foi objeto da relatoria do conselheiro Washington, foram distribuídas aos gabinetes dos conselheiros substitutos e procuradores. Então, desde quando? Em abril? 25 de abril. Então, eu acho que já estando as cópias lá, fica desnecessário aquela solicitação de distribuição. Eu convido o conselheiro Raimundo Oliveira Filho para assumir a presidência enquanto eu relato os meus processos. Esse portal vai me pagar. Ele toda vez Eu concedo a palavra ao nobre conselheiro Ramon Nonato Lago para relatar o processo da pauta. Obrigado pela nobreza, senhores conselheiros, presidente, doutor procurador. Eu relato o processo 8559, que é uma conta especial referente ao convênio 58/2005, Secretaria Estadual de Saúde, exercício financeiro 2005, dissentindo do Ministério Público de Contas pelo arquivamento nos termos do artigo 22 da instrução do TCE, viu? 5017, é o processo de 2015. Outro também de 2005, outro de 2005, que toma o mesmo rumo, é o 7867 de 2011, que é o do convênio 375/2005 da mesma Secretaria de Saúde e de responsabilidade do senhor Raimundo Nonato Lisboa, também dissentindo pelo arquivamento. O 10.550/2016, que é uma tomada de conta especial, quer dizer, do convênio 18 de 2012, das sedes, exercício financeiro também de 2012, essas sedes da Secretaria de Desenvolvimento Social, o gestor é Neto Evangelista, mas o convenente é a Associação Cultural Beneficente Recreativa de Alcântara, de responsabilidade de Cátia Maria dos Anjos Pereira, aqui qualificada. Eu acompanho o Ministério Público nessa tomada de conta, de acordo com pelo julgamento irregular, imputação de débito e multa. Aqui também é o 12.658 de 2016, tomada de conta especial, 2013, aqui o convenente Sebastião Cardoso Júnior, aqui qualificado, e também acompanhando o Ministério Público, sou de acordo com o parecer e opto pelo julgamento irregular, imputação de débito e multa. Trata-se, portanto, das contas da Fundação de Amparo e Pesquisa ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FAPEMA, viu? Cuja responsabilidade é o Sebastião Cardoso Júnior. Aqui é o 4427 de 2015, exercício financeiro de 2014, prestação de conta anual de gestão, Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, IMESC, exercício 2014. Acompanhe o Ministério Público pela regularidade, com ressalva, sem multa. É só, senhor presidente. Em discussão e votação, aprovado como relato e voto de Vossa Excelência. Nada mais, eu declaro encerrada a presente sessão.